Exercício 3. O exercício 3 é o seguinte, ó. No esquema a seguir, os corpos pontiformes A, B e C estão colocados no vácuo e estão eletrizados com cargas QA igual a 3 microcoulombs, QB e QC iguais, respectivamente, a 1 microcoulombs, certo? Então, ó, a apostila trouxe aqui pra gente o desenho, certo? E através desse desenho, ele pede pra gente representar as forças elétricas em 5 situações aí diferentes, beleza? Então, ó, eu vou trazer aquele desenho pra cá. Então, ó, eu tenho aqui numa primeira situação, são 3 carguinhas que eu vou deixar aqui, certo? Então, ó, vou representar aqui 3 carguinhas. Carguinha A, aqui carguinha B e aqui carguinha C, certo? Respectivamente, os valores que no enunciado são dados para essas carguinhas. A, ele afirmou que são 3 microcoulombs, então é 3 vezes 10, como é micro, então é elevado a menos 6, então é 3 vezes 10 a menos 6, certo? O B e o C são, respectivamente, né, os mesmos valores de 1 microcoulomb, então é 1 vezes 10 a menos 6, e aqui também é 1 vezes 10 a menos 6. Então, todas carregadas, bonitinhas, então é possível sim calcular a força que ocorre aí nelas, certo? E sendo K, que ele pediu para considerar 9 vezes 10 a nona, tudo bem? Newton por metro quadrado pela carguinha ao quadrado, tudo bem? Então, ó, num primeiro momento, ó, o que ocorre A? Ele quer saber a força elétrica que existe entre A e B. Ele quer saber a força elétrica que A faz sobre B. Como que eu faço para calcular a força elétrica que A faz sobre B? Bom, vamos lá, galerinha. Tudo tem que partir de quem? Da lei de Coulomb, não é? Ó, força elétrica que A faz sobre B é igual ao quê? Não é isso? Ó? Constante vezes QA, carga QA, certo? Impõe sobre QB. Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Essa daqui é a constante da lei de Coulomb. Beleza, galera? Bom, vamos lá. O que acontece agora? Vamos calcular, né? Ó. A força que A faz sobre B é igual a constante. Ele pediu para a gente considerar o valor de 9 vezes 10 a nona. Então, fica aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. Vezes, quanto que vale o QA? Nós temos o valor de QA, ó. QA vale 3 vezes 10 a menos 6, certo? Então, 3 vezes 10 a menos 6, certo? Vezes QB. Quanto que vale o QB? Isso, ó, 1 vezes 10 a menos 6. 1 vezes 10, 1 vezes 10 a menos 6, certo? Lembrando que esses valores aqui são em módulo, mas não vai interferir, eu tenho que sempre achar uma força positiva, beleza? Dividido por uma distância. Lá no exercício, a distância estava assim, ó. De A até B, ele afirmou que tinham 2 metros, certo? E de B até C era 1 metro. Você vê que o desenho ficou um pouco desproporcional aqui, né? Essa carguinha B ela deveria estar um pouquinho mais localizada aqui para a direita, certo? E de A até C, então nós tínhamos que juntar tudo para totalizar aí 3 metros, tudo bem? Bom, mas como ele quer saber a força elétrica que existe de A em B, então de A até B, a distância que existe é de 2 metros. Então vou colocar a distância ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, ó, a força que A faz sobre B aqui é igual a quanto? Bom, só realizar a continha, né? Como que ficaria aqui a continha? 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 1 continua dando 27. Bom, somos expoentes aqui, ó. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Com 9 positivo, menos 12 com 9 positivo, então vai dar 27 vezes 10 a menos 3. Isso, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. 27 dividido por 4, isso nós vamos chegar, né, em torno de 6,75, certo? Podemos manter a base e o exponencial, menos 3, certo? Força é sempre dado em Newton, beleza, galerinha? Então, ó, aqui nós temos, então, a força que A faz sobre B. Então, essa é a resposta para o exercício A. Bom, vamos para a resposta agora do exercício B, ver o que o exercício B está pedindo. Bom, o B, ele pede a força que existe de A em C. A força que existe entre A e C.
Como que eu faço então para calcular a força que existe entre A e C? Então, ó, voltando aqui no desenho, certo? Ele quer saber agora, ó, a força que faz de A em C. Bom, o que nós precisamos? Lei de Coulomb, né? Lei de Coulomb, ó, força é igual a uma constante vezes QA faz sobre C. Então, vamos chamar de QC, tudo bem? Dividido por quem? Distância ao quadrado. Isso, lembrando que força é uma grandeza vetorial, então vou colocar aqui, ó, certo? Sinalzinho de vetor. Bom, vamos lá, ó. Força é igual, nós temos a constante, ele pediu para considerar sendo 9 vezes 10 a nona, tá aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes QA, nós temos o valor, QA vale 3 vezes 10 a menos 6, certo? Então, ó, QA vale 3 vezes 10 a menos 6, vezes o valor de QC. Quanto que vale QC? Tanto QB quanto QC valem 1 vezes 10 a menos 6, não é? Então, ó, 1 vezes 10 a menos 6. E tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Olha, agora sim tem que tomar cuidado. É aqui, ó, que tem a pegadinha. Antes ele queria de A até B, então eu considerei a distância de 2 metros. Como agora ele quer a distância de A até C, eu tenho que considerar a distância de todo o sistema. A distância de todo o sistema é 2 mais 1 metro, é o que dá em tudo isso daqui. Ao todo nós temos 3 metros. Isso, então vai ficar a distância ao quadrado, 3 ao quadrado. Bom, isso daqui, ó, vamos lá, sem calculadora, hein, galera? Sem calculadora, como que nós fazemos para calcular isso daqui? Simples, não é? Como que vai ficar, ó? 9 vezes 3 dá 27, não é isso? 27 vezes 1 continua dando 27. Então, ó, vou manter aqui, vai ficar 27. Faz agora a soma dos expoentes. Multiplicação com expoentes, você soma, mantém a base e soma os expoentes. Então, ó, vai ficar menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 com 9 continua dando menos 3. Só que agora, ó, o que vai mudar aqui, ó? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Então, isso aqui vai ficar o quê? 27 dividido por 9. Quanto que dá 27 dividido por 9? Simples, né? 3, né? O expoente e a base nós podemos manter. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 newton. Beleza? Então, ó, a força que A faz sobre C, é nada mais, nada menos do que 3 vezes 10 a menos 3 newtons. Beleza? Bom, agora, ó, vamos calcular agora o que acontece, né, no exercício C. No exercício C, ele pede a força que B faz sobre C. Qual é a força que B faz sobre C? A força que B faz sobre C, temos que, de novo, utilizar a lei de Coulomb. Força é igual a uma constante. Força é igual a uma constante, certo? Deixa eu posicionar aqui direito. Isso. Vezes o valor de QB, vezes o valor que acontece lá na carguinha C, dividido pela distância ao quadrado. Isso. Então, ó, força é igual constante. Não muda, né? Constante, ó. 9 vezes 10 a nona. Tá no vácuo isso daqui. Certo? QB, quanto que vale o QB? Tanto o QB quanto o QC valem 1 vezes 10 a menos 6, respectivamente. Então, 1 vezes 10 a menos 6, certo? Em módulo, vezes 1 vezes 10 a menos 6, certo? Tudo isso dividido pela distância. Como é B para C, olha só, de B para C, a interferência que B faz sobre C. A distância de B para C é 1 metro, então vai ficar 1 ao quadrado. Legal. Então, a força nesse caso aqui vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 ao quadrado. Essa continha aqui dá muito simples o resultado, não é? Porque, ó, 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 1 dá 9, 1 ao quadrado é 1, 9 dividido por 1 continua dando 9, né? Faz a regrinha aqui da base, mantém a base, soma os expoentes, menos 6 com menos 6 dá menos 12, com 9 positivo, menos 12 com 9 positivo, então vai sobrar não, né? Fica aí menos 3. Menos 3 e unidade de força é newton. Então, dá 9 vezes 10 a menos 3 newton. Então, essa é a força que B faz sobre C. E agora vamos para o D. O D, ó, é o seguinte. O D, ele está perguntando a resultante que atua em C. A resultante que atua em C é o seguinte. A resultante que atua em C, nós temos duas situações. A que A faz sobre o C e a que B faz sobre C, que nós acabamos de calcular. Ó. Nós calculamos, né, a que A faz sobre C e nós calculamos agora a que B faz sobre C. Então, ó, lembra?
A, B e C. Vamos imaginar que tem uma atuante, né, uma força atuante que está puxando aqui, ó, nesse sentido e nessa direção. O C. Então, ó, A está fazendo alguma coisa sobre C e B também está fazendo alguma coisa sobre C. Então, quando duas forças estão no mesmo sentido e na mesma direção, primeira videoaula que eu postei para vocês. E isso, quando está no mesmo sentido e na mesma direção, nós precisamos somar, não é? Então, ó, a força resultante, ó, FRC, força resultante que atua em C, nada mais é do que a força que A faz sobre C mais a força que B faz sobre C. Nós já temos esses valores calculados, ó. Força resultante em C é igual. Quanto que deu a força que A faz sobre C, ó? Força que A faz sobre C deu 3 vezes 10 a menos 3. Então, ó, 3 vezes 10 a menos 3, mais quanto que deu a força que B faz sobre C? Força que B faz sobre C dá 9 vezes 10 a menos 3. Então, a força resultante em C, nesse caso, é igual a quanto? 3 mais 9, quanto que dá 3 mais 9? 12, né? Isso, 12. Vezes soma de expoentes que estão na mesma base. O que que eu faço? Mantenho a base e também mantenho o expoente. Nesse caso vai ficar menos 3. Então isso aqui vai ficar 12 vezes 10 a menos 3. Newton é a unidade de força. Beleza? Bom, e pra gente finalizar, o que que acontece lá em E? Ele tá falando assim, ó, qual é a resultante que atua sobre B? A resultante que atua sobre B, tranquilo, mais uma vez, ó, o que que acontece? Tem uma força que A faz sobre B e tem uma força que C faz sobre B. Aí o que que acontece, meus amigos? Agora eu não tenho mais duas forças no mesmo sentido e direção. Eu tenho C que puxa para um lado, ó, vou até destacar aqui, ó, de vermelho, tá vendo? Ó? Eu tenho C, não, vou fazer aqui, ó, que é para vocês entenderem bem o que eu tô colocando. Tenho três cargas, A, B e C. Eu tenho uma força que C tá fazendo sobre B, então puxa para cá. Eu tenho uma força que A faz sobre B, então puxa para cá. Então eles estão na mesma direção, na horizontal, só que em sentidos opostos. Um tá para a direita, outro tá para a esquerda. Quando era a mesma direção e mesmo sentido, somava. Quando é a mesma direção, só que sentidos opostos, o que nós fazemos? Subtrai. Isso. Então a força resultante que existe em B é o quê? A força de A sobre B menos a força de A sobre C. Ou, na verdade, é o maior pelo menor. Nós temos que ver qual é o maior aí. Ó, B sobre C, eu vou colocar aqui, ó, um rascunho que nós já calculamos. B sobre C, nós temos o valor de 9 vezes 10 a menos 3 Newton. E quanto que dá B sobre A? Que é a mesma coisa que A sobre B, certo? A sobre B, nós calculamos A no enunciado na primeira, que foi a letrinha A. A sobre B nós temos 6,75 vezes 10 a menos 3, certo? 6,75 vezes 10 a menos 3 Newton. Maior pelo menor tem que ser o que aqui, ó? Esse primeiro por esse segundo, não é? Então, a força resultante que ocorre em B vai ser o quê? A força de B sobre C menos a força de A sobre B, certo? Ou B sobre A. Força resultante em B é igual B sobre C dá 9 vezes 10 a menos 3, menos a força de B sobre A, ou A sobre B, é 6,75 vezes 10 a menos 3. Então, a força resultante que atua em B é igual. Quanto que dá 9 menos 6,75? 9 menos 6,75 dá 2,25, certo? Ó, subtração, né? Ou soma, mantém a base, no caso aqui a base 10, então vezes 10, e continua mantendo o valor do expoente, menos 3 newtons. Beleza, galera? Tudo bem? Então essa foi a resolução aí do exercício 3, o A, B, C, D e E, certo? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, até a próxima. E qualquer dúvida podem me perguntar. Abraço.